Oi, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que estejam todos muito bem. Meus amores, hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo sobre BBB 23 aqui no canal. Mais um vídeo a respeito de uma previsão. Dessa vez tô trazendo o top 10 para vocês do BBB 23. Muito antes do que eu imaginei que traria, né? Eu imaginei que eu só traria esse vídeo daqui 2 semanas. Então a gente teve que adiantar por causa dos últimos acontecimentos do BBB, né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês antes da gente começar essa previsão a respeito do acontecimento, né, da importunação sexual, do assédio que aconteceu dentro da casa do BBB. Bom, primeiro começar dizendo que assédio, importunação e abuso sexual é crime. Infelizmente, a gente sabe que o nosso país é um país da impunidade, mas eu espero, do fundo do meu coração, que isso não fique impune. Que essa situação seja investigada, que essa situação seja devidamente punida aos seus autores e responsáveis. Porque o que nós vimos é uma verdadeira vergonha. E eu digo vergonha não só pelo fato dela ser uma visitante na casa, dela ter sido uma mexicana, uma estrangeira, não. É uma vergonha por isso ainda acontecer. É uma vergonha por isso ainda ser cotidiano de nós mulheres. E principalmente, é uma tristeza para mim ver no Instagram, por exemplo, os comentários das publicações, nas opiniões de algumas mulheres dizendo que não acharam absolutamente nada demais naquilo que aconteceu, que acharam frescura, que acharam que se ela não estava gostando era só ela sair. Gente, acho que às vezes falta empatia. Acho que às vezes falta noção, senso e humanidade. Esse é o recado que eu queria passar antes de começar o vídeo de hoje. Quem me conhece sabe, e que vocês que estão assistindo as previsões do BBB, que eu estava torcendo para o MC Guimê, principalmente porque ele tinha todas as condições de ser o campeão do programa a partir das energias das cartas. Vocês estavam acompanhando aqui comigo, toda vez que eu botava a carta para ele, saía a respeito da energia dele sendo boa para ganhar. E de fato, ele estava em seu melhor momento no jogo. E aí, uma atitude impensada e uma falta de caratismo tira ele do programa. Mesma coisa acontece com Cara de Sapato. Apesar de eu sempre ter dito que Cara de Sapato não iria ganhar o programa, mas ele tinha que pensar na carreira dele, na família dele, mesma coisa que Guimê tinha que ter pensado também. E principalmente naquela mulher que estava sofrendo aquela violência. Em nenhum momento eles se colocaram no lugar dela, eles só priorizaram a si, aos seus prazeres e às suas vontades. Saber que isso ainda acontece, e principalmente, saber que isso ainda acontece não, porque eu sei, né? Eu estou na rua todos os dias. Nós também passamos por situações de violência, nós mulheres, todas nós. Mas ver isso de forma escancarada na TV brasileira é a gente levar um tapa na cara e dizer assim, tá vendo o que é que vocês são? Vocês não são nada. Foi assim que eu me senti. Não sei se vocês, mulheres, ou até mesmo homens que nos defendem de verdade, que são homens de verdade, também devem ter se sentido assim. Enfim, fica aí a reflexão, fica aí a bomba, né? A gente que durma com esse barulho. Bom, vamos lá, vamos levantar um pouquinho o astral aqui, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dos eliminados até o momento, né? Até o momento a gente eliminou a Marília, o Gabriel, a Tina, a Paula, o Christian, o Gustavo, o Fred Nicásio, que tristeza, tô com saudade dele. A Kay Alves e a Larissa. Bom, e esse também é o BBB com mais números de participantes que foram eliminados fora do paredão. Então, por exemplo, tivemos uma desistência e 2 expulsões simultâneas. Então, esse é o Big Brother, desde o início até o momento, em que a gente teve o maior número de participantes que saíram do programa, né? Por vias não tradicionais, que a via tradicional seria a eliminação do paredão. E aí nós tivemos aí o Bruno Gaga, né, que pediu para sair do programa, o Guimê e o Cara de Sapato.
Só queria fazer uma pequena observação a respeito desses três, tá? Que, de fato, é uma coisa que me impressionou, a coincidência, aspas, que me impressionou. Os três que saíram por vias não tradicionais, o Bruno, o Guimê e o Sapato, tiveram envolvido com polêmicas de assédio, importunação e outras questões mais, né? O Bruno, se vocês não se lembram, foi em relação ao Gabriel Santana, o Mosca. O Gabriel Santana, ele ficava passando a mão no Gabriel, ficava passando dos limites com o Gabriel e a produção não fez absolutamente nada. Eu lembro que eu fiquei revoltada quando isso aconteceu, porque eu fiquei olhando assim, meu Deus, ele tá claramente desconfortável. E é por isso que eu tô dizendo a vocês, esse tipo de coisa não acontece só com mulheres, tá? Homens podem fazer com homens, mulheres podem praticar com mulheres, né? A gente só sabe que o mais comum, mais tradicional é o homem praticar com a mulher. Porém, assédio, importunação e abuso acontece independente de orientação sexual, ok? É bom deixar isso bem explicitado. E aí, outra questão importante, né? O Guimê e o Sapato também saíram pelo mesmo motivo, e aí eu vou deixar uma reflexão para vocês. Por que será que o Bruno não saiu, não foi expulso e não teve a mesma pena que os outros dois tiveram? E aí eu fico me perguntando, o que tinha de diferente? O que houve de diferente? Que não foi configurado pela produção, como importunação, assédio e outras coisas mais. Entendem o que eu quero dizer? Então, isso me preocupou um pouco, porque isso eu sei, eu tenho amigos que são homossexuais e que me disseram que isso foi uma tapa na cara deles, no sentido de podem fazer o que quiser com vocês, a sociedade não está olhando. Entende o que eu quero dizer? Então, é muito importante que a gente olhe com carinho para essas situações e com muito amor também, para a gente perceber que a gente está segregando uma parcela da população e dizendo vocês estão à margem, tá certo? Enfim. E aí, permanecem no jogo e no top 10 do BBB as seguintes pessoas: Aline, Amanda, Bruna, César, Domitila, Fred, Gabriel Santana, Marvila, Alface e Saraline. Então, temos aqui um top 10. E a gente vai começar agora, porque eu acredito que muita coisa mudou depois desses últimos acontecimentos. Eu acho que a previsão mudou completamente, né? A gente está sem pódio praticamente, então a gente vai dar uma olhada agora na previsão que a espiritualidade tem para trazer pra gente a respeito dos próximos acontecimentos. Então vamos começar, tô por ordem alfabética, tá, gente? Então, Aline, o que a gente pode esperar ainda da Aline no BBB 23? Certo. Amanda e Bruna. Eu vou tirar de 3 em 3, tá? Eu sei que vai ser um número que não vai dar certinho, mas eu vou tirando de 3 em 3, tá certo? Entendi, gente. Tá, vamos lá. Bruna. Ah, sim, entendi. Ok. Bom, gente, vamos lá começar a nossa previsão aqui, começando com a Aline. Olha só, em relação à Aline, o jogo me traz essa ideia da pessoa que come quieto, né? Então, da pessoa que vai comendo pelas beiradas. Queria fazer uma observação interessante a respeito do jogo da Aline, que normalmente a Aline aparecia como aquela pessoa que podia sair do programa, aquela pessoa que podia ser eliminada e tudo mais, por conta de alguma traição que podia fazer, alguma coisa que alguém podia passar lá para trás.
né? E principalmente em relação a ela e a Domitila. E aí é por isso que eu tô dizendo a vocês que alguma coisa já mudou muito forte, já teve alguma mudança muito potente. Porque aqui já não aparece mais como se ela fosse sair por causa disso. Então, possivelmente, o jogo da Domitila também esteja diferente. Aqui a gente tem a ideia dela celebrando algumas coisas, dela tendo momentos de alegria, de celebração, ela tá abalada ainda emocionalmente e psicologicamente por causa da saída, principalmente do Guimê. Nem tanto do Sapato, mas principalmente pelo Guimê. Ela ficou muito abalada. E principalmente porque, de algum modo, eu não sei se vocês vão entender, mas chocava muito com o que ela acredita, no sentido de ela adora o Guimê, ela ama o Guimê, ela vê o Guimê como um cara muito bacana, só que o fato dele ter feito o que ele fez, ela não podia interferir, porque ela olhou pra ela e disse assim, cara, mas você defende os valores femininos, você defende a integridade da mulher. Vocês entendem que isso é um choque, uma briga, né? É o gostar de alguém e o saber que aquela pessoa fez uma coisa assim muito ruim. E talvez ela não esteja sabendo separar isso, porque não tem nada de errado de se gostar de uma pessoa que fez algo ruim. Isso aí não tem absolutamente nada de errado. O problema é que a gente não pode passar pano. O problema é que a gente não pode deixar passar essas situações. Ela não tá sabendo separar bem isso, né? Tá se sentindo culpada, tá pensando assim, como é que eu não vi isso? Como é que eu não reparei? Enfim, ela não tem culpa dessa situação, né? E aí, ela vai crescendo no jogo, vai, assim, crescendo não, perdão, ela vai ficando, porque a ideia aqui do jogo é que ela não tem mais o que crescer, já são 60 dias aí de programa, ela não tem o que crescer, ela não tem pra onde mais ir, ela não tem como evoluir mais, né? Ela mostrou o que ela tinha que mostrar, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, mas é a ideia de que ela não vai modificar-se muito mais. Ela vai continuar nessa mesma posição, dessa mesma forma, se escondendo atrás do grupo do quarto deserto. Então, as coisas para ela não estão 100% ruins e também não estão 100% boas. É como se a gente pudesse dizer que se ela for ficando, ela pode terminar na final sem nem merecer. É isso que eu tô dizendo a vocês. Aqui, pra mim, tem que tomar muito cuidado com a Aline nesse sentido. Pelo menos eu não gosto de permanecer planta dentro da casa, eu não gosto. E pra mim, ela é muito mais planta do que a gente pensa, do que a gente vê, do que a gente sabe? Porque realmente ela tem essa atitude, ela tem essa coisa de eu estou quieta na minha, eu me escondo aqui atrás, eu fico quietinha, e isso não é bacana, pelo menos na minha opinião, não é bacana. A mesma coisa se aplica com relação à Amanda, tá? Então, assim, em relação à Aline, não vejo ela ganhando o programa, mas eu vejo ela podendo chegar longe, ok? Novamente, ela vai chegar mais longe, ela pode chegar na final por causa, ou até mesmo em quarto lugar, ela poderia sair em quarto lugar, por causa justamente dela ir ficando, ficando e ficando. Com relação aqui à Amanda, eu diria que algo muito parecido se aplica. No jogo passado, que eu tinha feito a previsão passada, que até tinha saído ali naquela época, faz acho que umas 2, 3 semanas que eu fiz essa previsão, nesse jogo passado tinha saído que o cara de sapato ia sair, né? E saiu, foi expulso do programa, né? O cara de sapato ia sair e isso ia levar a Amanda para 2 lugares. A primeira opção seria ela ir se destacar, ela ter um destaque, ela ter uma razão, ela começar a jogar, começar a ser jogadora. E a segunda opção seria ela se apagar completamente de vez. Seria ela não conseguir superar essa saída dele e continuar decaindo, decaindo, decaindo. O primeiro lugar iria levar ela para a final, sem dúvidas. O segundo lugar iria levar ela à saída eminente. Ela seria um alvo da casa e ia sair rapidamente. Então, o que é que me traz aqui, gente? Aqui me traz novamente essa ideia de que ela está perdida. Ela não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, nem para onde começam as coisas. Ela não está sabendo se portar depois que o sapato saiu. Ela já se escondia atrás dele. Depois que ele saiu, é como se ela tivesse se sentido desnuda. É como se ela tivesse se sentido sem apoio, sabe? Sem base, sem nada. Então, de fato, ela se sentiu muito para baixo com essa saída dele, sentiu que perdeu todas as forças de algum modo, sabe? Ela tá tentando se agarrar à espiritualidade dela, não sei o que ela acredita, mas a Deus talvez, né? Tá tentando se agarrar a essas forças, mas ela tá sentindo que ela tá perdendo um pouco dessas forças, ela tá sentindo que ela tá se entregando. E aqui o jogo traz a ideia de que possivelmente dentro dos próximos 2, 3 paredões ela deve estar saindo do programa, certo? Acredito que o terceiro paredão ela deve estar saindo, tá bom?
Em relação aqui, já a Bruna, o que a gente tem? Uma decepção muito grande que ela teve, uma mágoa muito grande que ela teve, que foi em relação ao Guimê. E engraçado, o Guimê aparece no jogo dela como sendo mago, e faz muito sentido, né? Aquela pessoa que fazia planos, fazia metas, objetivos, aquela pessoa que tinha o jogo na mão, aquela pessoa que demonstrava saber de tudo, e era muito o que o Guimê passava para ela, né? Ele era o tal do guru, ele era quase um guru para ela, de algum modo. Quando isso acontece, quando essa revelação acontece e a expulsão ocorre, ela sente que ela, assim, perdeu o chão dela. Foi muito parecido com a Amanda, inclusive, essa sensação de perder o chão, de perder a base, de perder a estrutura. Porém, a Amanda, na minha opinião, não vai se recuperar muito bem disso. Aqui eu acredito que ela sai muito em breve, ela vai sentir muita falta do sapato e vai acabar saindo, né? Essa questão da Imperatriz com esse 8 de espadas logo em seguida não me cheira muito bem, sabe? Essa ideia de que ela é muito forte, mas ela não sabe o que fazer com essa força dela, então isso pode levar ela pro paredão e acabar saindo. Já no caso da Bruna, ao contrário, aqui me traz a ideia de que ela vai saber separar muito bem essa situação. Então aqui ela começa a se reerguer, tá? A Bruna vai começando a se reerguer, se reerguer, se reerguer. Pode chegar na final, como eu já havia falado para vocês. No vídeo passado, inclusive, saiu que ela também chegaria na final junto com o Guimê. O Guimê já saiu do programa, ela continua rumo à final, tá certo? Então aqui o que a gente tem? Eu diria que a Mami, né, a Aline chega ali em quinto, quarto lugar. Eu não acho, gente, de verdade, apesar do que tá aqui, eu não vejo como se ela chegasse na final de fato. Vocês entendem? Eu vejo como se ela chegasse assim muito perto, talvez semifinal. Agora, a Bruna eu vejo como indo para a final sim, ok? A Amanda não, a Aline não, a Bruna seria uma das finalistas aí do programa. É o que eu tô dizendo a vocês desde o início também. Vamos lá agora com relação ao segundo grupo, né? Aos próximos 3 participantes. Agora, César, Domitila e Fred. César no BBB 23, o que a gente pode observar dele? Ô, coitado. Certo. Vou colocar aqui. Domitila. O que a gente pode esperar da Domitila daqui em diante? Vamos lá, gente. Eu acho que a Domitila vai ter mudado muita coisa. Vamos lá. Nossa, a mesma carta sai de novo. Terceira vez que essa carta, se eu não tô enganada, sai pra Domitila. Nossa, gente, que curioso. Mas aí, ó, mudança na perspectiva. Entendi. Que ótimo. Certo. E agora o Fred. Fred Desimpedidos. Certo. Bom, gente, vamos lá. Em relação aqui a esses 3, o que a gente pode observar? Com relação ao César, né, a gente pode observar uma pessoa que já bateu muitas vezes no paredão e voltou, e ele tá muito desgastado emocionalmente. Isso fica muito evidente pra mim, que ele é uma pessoa muito intensa, isso é um fato, né? Ele é um cara muito intenso, emocionalmente muito intenso. É uma pessoa que chora, uma pessoa que diz o que sente, que coloca pra fora. Ele é um cara, assim, sincero, na minha opinião, e pelo que observa aqui, né, traz essa ideia de sinceridade, uma pessoa que coloca pra fora, uma pessoa que vomita os sentimentos, né? E aí, ele traz essa ideia realmente de uma pessoa que tá realmente muito sensibilizada. Então, pra mim, aqui, a sensação que me traz é que ele tá num momento de muita sensibilidade. E isso ficou muito evidente, não sei para vocês, mas pelo menos pra mim, naquele choro que ele teve naquele dia do paredão que a Larissa saiu. Ele chorou, ele teve uma crise de choro. Pra mim, aquilo ali foi uma forma que ele teve de tirar essa dor dele, né? É uma dor muito forte. Só que o que é que acontece? Eu vejo ele com esses altos e baixos no jogo. Uma boa parte do público não suporta ele e uma outra boa parte ama, né? Eu particularmente gosto muito do César. Isso é uma opinião minha, tá?
Eu entendo quem não gosta, entendo os motivos, inclusive, mas é uma opinião minha. Olha aqui, ó. O público, né? Uma boa parte gosta, uma boa parte não gosta, né? Aquela pessoa que parece que tá um pouco em cima do muro, né? Aquela pessoa que a gente não sabe muito bem o que esperar daqui em diante, o que ver daqui pra frente. Pra mim, ele sai do programa em breve, tá, gente? Ele não demora muito, não. Pode ser que ele caia, dê o azar de cair no paredão com duas pessoas que estejam fortes. Posso dar um exemplo pra vocês? Eu tô achando que pode haver um paredão Black, Domitila e Alface. Se isso acontecer, o Black poderia sair. Vocês entendem? Lógico, não é definição, não é 100% de certeza, mas o Black poderia sair por conta de duas pessoas que o público esteja gostando um pouco mais nesse momento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o azar do Black é ele cair num paredão com duas pessoas que o público esteja gostando naquele momento, que estejam bem naquele momento. Se ele cai com duas plantas, pode ser que ele fique, entende? Mas se ele cai com duas pessoas que o público esteja gostando, ou seja, que estejam em crescente, ele pode acabar saindo, porque ele não está em crescente nesse momento, ele está um pouco mais apagado. Então, a gente tem essa configuração aqui para o César. Não vejo o César chegando na final, não vejo o César ganhando, certo? Mas eu acredito que o César ainda fica algumas semanas, talvez umas 3 semanas aí, umas 2, 3 semanas aí, ele pode acabar ficando ainda, tá? Enfim, em relação aqui a Domitila, saiu a mesma configuração que saiu no jogo passado. Essa ideia de uma pessoa que tá emocionalmente desestruturada, ela tá um pouco abalada espiritualmente, inclusive, né? E essa ideia de uma pessoa que tá sentindo que todo mundo tá conspirando contra ela. Inclusive, ela tinha a sensação de que a Mami, né, a Aline, estava conspirando contra ela, mas isso já foi descartado. É como se ela percebesse que, peraí, não é a Aline, são todos lá do outro quarto, eles querem me ver fora. E ela percebeu isso muito mais quando ela percebeu que o Fred, né, não era aquela florzinha que se cheirasse, né? Não era flor que se cheire. Então ela percebeu isso no Fred e foi aí que ela desvinculou a imagem de, opa, peraí, a Aline não é a pessoa que faz a minha caveira. Quem faz a minha caveira é outra pessoa e isso influencia o grupo todo, isso influencia pra eles me botarem no paredão o tempo todo. Enfim, aqui me traz a ideia dela estar numa crescente, porém ela não enxerga que ela está nessa crescente. Ela acha que ela está ainda aquela pessoa que está se fazendo de vítima e coisa tal. Então ela está com medo, inclusive, do público estar olhando para ela como a pessoa que está frágil dentro do jogo, que está frágil, que é melhor sair. Ela tá com esse medo. Mas aqui pra mim ela não sai. Aqui pra mim ela tá indo devagarzinho, crescendo. E eu lembro que eu tinha falado pra vocês antes do BBB começar, que teria uma pessoa que iria surpreender, que iria começar apagada, que iria começar, talvez o público não gostando tanto, e que chegaria na final, ou seria um possível ganhador ou ganhadora, porque iria começar a crescer ao longo do jogo. Me vem nesse momento, no jogo passado que eu tinha feito, eu achava que era o Guimê, eu achava que era a Amanda, mas me vem nesse momento como sendo a Domitila, tá? Então, podemos ter sim aí a Domitila na final, chegando na final, com certeza. Pelo que eu tô observando aqui, a Domitila poderia chegar na final, sim. Então, até agora nós teríamos a Bruna e a Domitila na final, pelo que a gente tá desenhando aqui, tá? Agora, com relação ao Fred, ele começa muito bem. Ele vai, todo mundo gostando dele, todo mundo achando ele muito bacana. E aí ele, de repente, começa a ter ações impulsivas, atitudes impulsivas, agir com mau caratismo, porque, na minha opinião, as coisas que ele faz é de muito mau caráter, assim, total, né? E aí, a minha visão aqui das cartas é de que ele não tarda muito a sair, não. Ele tá se achando um top jogador, mas é porque ele não bateu no paredão desde que a máscara dele começou a cair. Ele não bateu no paredão ainda. Quando ele bater no paredão, ele é um dos próximos a sair. Isso aí é muito claro pra mim. O problema é, ele precisa bater no paredão. E aqui me traz como se ele ainda fosse demorar um tempo para bater nesse paredão, né? Ele não, talvez ele bata rápido, pode ser, mas aqui pra mim ainda demora um tempinho. Eu tô gravando isso aqui pra vocês no domingo, tá? Tô gravando isso aqui pra vocês no domingo. Deixa eu ver que data é hoje, que eu não lembro de qual a data de hoje. Peraí. Hoje é dia... Cadê? 19 de março. Domingo, 19 de março. Hoje tem formação de paredão,
pode ser que ele simplesmente seja o mais votado e ele vá sair na casa da terça-feira. Então, talvez, quando vocês verem esse vídeo, ele já esteja até no paredão. Mas pode acontecer alguma coisa que ele vai se escapar desse paredão. Eu não sei, pode ser um bate e volta, não sei o que é. Mas alguma coisa poderia acontecer que ele se escape. Agora, se ele não escapar do paredão, bateu no paredão, saiu, ok? Vamos lá pensando dessa forma. Agora vamos para os próximos a serem analisados. Agora a gente vai analisar o Gabriel Santana, a Marvila e o Alface. Aliás, a gente vai analisar Gabriel Santana e Marvila, depois de Alface e Saraline, ok? Vou agora de 2 em 2 para terminar. Certo. Marvila. Gente, essa Marvila, ela tem muita sorte com prova, né? Porque, assim, de bate e volta. Porque foi muito interessante que ela bateu 2 vezes no paredão e não foi ainda. Eu não lembro se ela já foi ou não, mas assim, eu sei que ela já saiu 2 vezes. Ela já escapou 2 vezes desses paredão. Vamos lá. Em relação ao Gabriel, o que a gente tem muito claro? O Gabriel começa sendo uma planta, né? Na verdade, na minha opinião, ele ainda é. Mas o jogo traz a ideia de como se ele tivesse crescido um pouco através da forma que ele fala, da forma que ele aconselha, que ele é um amigo, é um acolhedor, tal. Então, o jogo traz como se ele crescesse nesse sentido, nesse aspecto. Ele é um menino muito de coração muito bom. Pelo menos o jogo traz isso muito forte. E eu também acredito bastante nisso. Ele tem um coração muito puro. Só que, inclusive, contrariando o que eu tinha até feito de uma previsão um tempão atrás, que eu até mencionei que ele poderia ser cancelado. E não foi, né? E não foi. Quem foi cancelado foi o outro Gabriel, né? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem essa ideia de uma pessoa bacana, de uma pessoa firme, amigo, empático, né? Aquele cara realmente que a gente pode contar. Porém, ele não é o perfil Big Brother. Ele tem essa ideia de não ser o perfil do programa, de não ser o perfil do jogo. Então, o jogo ele traz essa ideia muito claramente de que ele vai acabar saindo do programa, mas de uma forma muito tranquila. Em que sentido? Ele pode ir pro paredão com 2 pessoas que estejam fortes. E aí ele vai acabar saindo, mas não porque o público odeia, não porque o público não gosta, não porque o público reprova, mas simplesmente porque ele não vai ser o favorito. Entende o que eu quero dizer? A falta de atitude dele ao longo do jogo, a falta das ações dele ao longo do jogo vão tornar ele fácil do público tirar se ele for com 2 fortes. Entende o que eu quero dizer? Então eu não vejo ele saindo cancelado, não vejo ele saindo mal, não. Eu só vejo ele saindo em breve, né? Talvez ele chegue aí ao top 5, tá? Ele pode chegar ao top 5 e talvez fique aí em 5º lugar, possivelmente. Alguma coisa nesse sentido, tá certo? Em relação aqui a Marvila é um negócio muito engraçado, porque o jogo traz a ideia dela saindo em breve. O que pode atrapalhar realmente a ideia da saída dela é esses bate-voltas, porque ela tem muita sorte com bate-volta, né? E ela pode ter alguém... Ela tinha alguém que protegia muito ela, na verdade ela tem, né? Que é o Fred lá do Desimpedidos. A gente não sabe o que acontece, porque que ele quer tanto proteger ela, mas ela vai ficar desprotegida depois que ele sair e... principalmente depois que algumas pessoas perceberem que não vale a pena ficar protegendo ela, né? Black já percebeu isso, Domitila já percebeu isso, ou seja, ela vai começar a ser mais alvo. Então, ela vai começar a ficar vista, a ficar observada, e isso vai começar a atrair olhares, né? Sensações, e ela pode acabar batendo no paredão, né? Com 2 pessoas fortes, ou até mesmo num paredão diferenciado, e ela pode acabar saindo do programa. Também não vejo ela saindo cancelada e nem amada. Eu só vejo ela saindo
batendo e saindo. É muito parecido a ideia dela com o Gabriel. É aquela ideia de uma pessoa que nem fede, nem cheira, nem é muito forte, nem é muito fraquinho. Aquela pessoa que pode sair simplesmente porque não se destacou mais, né? Porque não teve destaque, né? Infelizmente, porque eu sei que ela é uma pessoa muito bacana, né? Tanto ela quanto o Gabriel. Então, pessoas que não vão ganhar o programa, né, que vão bater num paredão aí aleatório, vão sair porque não se destacaram. Agora, Ricardo e Saraline, pra gente finalizar esse babado. Ricardo e Saraline. Olha, gente, que interessante isso aqui. Muito interessante. Agora, em relação a Saraline. Ok. Bom, gente, pra gente finalizar a nossa previsão do top 10, a gente tem aqui a ideia do Ricardo. Lá no início do programa, eu falava que o Ricardo, ele seria aquele cara polêmico, e ele foi muito polêmico, né? Eu falei isso lá no início da primeira previsão. Já na segunda, eu cheguei a mencionar, que foi umas 2, 3 semanas mais ou menos, não lembro exatamente, mas faz um tempinho, eu cheguei a mencionar que ele iria sair do programa, né? Que ele poderia acabar saindo do programa contra até 2 pontas, porque muita gente ama, mas muita gente odeia. E quando uma pessoa que tem muita torcida contra vai para um paredão com 2 plantas, por exemplo, vamos dizer que ele fosse com Marvel e com Gabriel, ele poderia acabar saindo por conta dessa situação, por conta, né, de ser uma pessoa que muita gente torce contra. Só que aí tem um detalhe. Ele começou a crescer muito, né? Ele começou a ter um crescimento muito grande, principalmente a ideia de jogador. Ele começou a ser mais estrategista, começou a ser mais jogador, começou a saber se equilibrar mais, porque antes ele tinha um desequilíbrio muito visível, né? Mas agora ele tá começando a se encontrar, a se equilibrar mais. E isso tá trazendo para ele bem querer do público. Ainda tem uma grande parcela que detesta, certo? Então é por isso que eu tô dizendo a vocês que, apesar dele estar sendo também amado, não se surpreendam se ele bater num paredão com 2 pessoas plantas e acabar saindo. Porque quem chama atenção negativamente e positivamente acaba saindo do programa. É a mesma coisa com Fred e Nicásio. Nicásio tinha tudo para ser campeão do programa. Hoje eu olho isso muito forte. Porém, ele tinha uma parcela do público que detestava ele e outra que amava. Quando foi lá, foram lá e tiraram ele. Entende? Esse público que detestava foi lá e tirou ele. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não se espantem se ele acabar saindo para 2 plantas. Porém, escutem bem o que eu tô falando para vocês. A energia dele mudou bastante. Não seria surpresa para mim se ele começasse a ir ficando e ficando, batendo, ficando mais forte, mais forte, mais forte, criando estratégia, pá, Alface chegando na final. Aqui para mim, o jogo já traz ele como possível campeão do BBB, certo? Eu vou até dar uma olhada aqui pra gente confirmar mais forte isso. Poderia ser o Alface o campeão do BBB 23. É, gente, aqui, ó. Essa era a carta que aparecia o tempo todo pra MC Guimê. Engraçado, né? Essa mesma carta era que aparecia pra MC Guimê o tempo todo, que era a ideia do rei de ouros, né? Aquele que ganha, aquele que tá rico, aquele que tá cheio da grana, né? Então, o MC Guimê, aquele contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën, tá ótimo agora, porque a gente vai ter possivelmente o Alface sendo esse substituto, né? Então, veja como mudou completamente. É isso que eu falo muito pra vocês, gente. Previsão de BBB é uma coisa que pode mudar a qualquer momento. Na verdade, todo tipo de previsão. Mas principalmente quando a gente tá falando de vidas, de um reality show, onde coisas são imprevisíveis, certo? Então, atualmente, veja, 2, 3 semanas atrás, a gente tinha o Guimê como possível campeão. De repente, uma situação acontece, uma vergonha acontece, e aí, ó, pá, Alface podendo ser campeão do programa. Então, atualmente, a gente tem a energia do Alface como sendo
o grande campeão do BBB 23, certo? Então a gente teria possivelmente aí a ideia do seguinte pódio: Domitila, Alface e Bruna, ok? Sendo Alface o número 1, tá? Possivelmente sendo ele o número 1. Eu não acredito que a Bruna ganhe esse programa. Pelo tudo que eu observo, eu acredito que esteja mais entre a Domitila e o Alface do que entre a Bruna, do que com a Bruna, tá bom? Agora, com relação aqui a Saraline, ela começou bem, aquela coisa indo pelas beiradas, começou a chamar a atenção, começou a ir fazendo as coisas dela, só que ela tá tendo aí alguns atrapalhos emocionais. E esses atrapalhos emocionais podem fazer ela ter uma resistência delicada, certo? Não seria uma surpresa se ela chegasse e apertasse o botão de desistência, porque ela tá pegada emocionalmente, ela tá um pouquinho aí com dificuldade. Ela é psicóloga, né? E ela sabe os limites dela, entende? Então, ela precisa prestar muita atenção nesse emocional. Ela não sai, não demora muito para sair, tá? Aqui para mim ela vai sair em breve, muito em breve mesmo. E as coisas vão se configurando para esse pódio inusitado aí que a gente não esperava acontecer, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que adora BBB e com alguém que você sabe, né, que vai ajudar a nossa família aqui a crescer, tá bom? Então é isso, a gente vai ter aí um possível pódio, o Alface, a Domitila e a Bruna, possivelmente nessa ordem, tá bom? Mas assim, vamos acompanhando, que eu sempre vou estar fazendo as previsões aqui para vocês irem acompanhando, tá certo? Um grande, grande beijo para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima.